Oi, gente, tudo bem? Gostaria de dar boas-vindas a vocês. Espero que vocês gostem do material. Espero que vocês consigam, compreender alguns conceitos básicos aqui que eu vou enunciar para vocês nessa disciplina. Então, meu nome é Laís Rocha, Eu fiquei responsável por ministrar a disciplina de Ética nas Relações Humanas para vocês, Esse módulo, O módulo vai ser dividido em duas unidades, unidade 1 e unidade 2. E nessa primeira unidade, nós vamos ver alguns conceitos centrais, Que é os conceitos de ética, de moralidade, como que eles, eles se relacionam com as relações humanas, porque, isso diz respeito, a ética e a moralidade diz respeito à prática, A um exercício prático, a investigações da prática. Então, vamos começar aqui. Então, só para começar aqui, só para vocês verem, meu nome, é Laís, e a gente vai trabalhar, então, sobre ética nas relações humanas. Essa disciplina, gente, é uma disciplina muito interessante, E é uma disciplina que vocês, que quando nós trabalhamos essa disciplina, ela diz respeito ao campo da prática, ao que é prático, As relações humanas, a forma como nós nos relacionamos, aos nossos hábitos, aos nossos costumes, O que foi passado de pai para filho, o que nós herdamos da comunidade, em que nós vivemos, da sociedade em que nós vivemos. Então, é uma disciplina que, assim, ao final eu gostaria muito que vocês compreendessem que essa disciplina, ela não é uma disciplina somente teórica. O que nós vamos fazer aqui não é somente um exercício teórico, por mais que o exercício teórico seja de extrema relevância, o que nós vamos tratar aqui não é apenas de um exercício teórico, e sim da prática, uma reflexão sobre as nossas práticas, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos costumes. Então, nessa primeira unidade, eu dividi a disciplina em duas unidades. Nessa primeira unidade, eu vou trabalhar com vocês o conceito de ética, o conceito de moralidade, o que é ética, o que é moral, para vocês não se confundirem, ao verem esses termos, numa conversa, ou até mesmo numa prova, de vestibular, ou numa prova de concurso, ou numa prova da própria escola de vocês, vocês não se confundam com esses conceitos, que são conceitos fundamentais aí na história da filosofia. Depois nós vamos trabalhar, acerca dos costumes. Todos esses tópicos que estão elencados aí, no índice que eu fiz para vocês, são tópicos que têm a ver com a ideia de ética e de moralidade. Então, eu não vou explicar, eu não vou trabalhar cada slide com vocês, até porque nós vamos ter uma aula, Então, vocês vão ter acesso a esse vídeo um pouco antes da aula, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Nós vamos ver alguns conceitos assim mais centrais, do que eu considero ser mais central, e eu gostaria, esse vídeo realmente é para deixar vocês instigados a perguntarem, a discutirem, refletirem o que significa ética, o que significa moral, e isso relacionado às situações cotidianas que nós vivemos, ou que vocês vivem, Então, é apenas isso que nós vamos trabalhar agora. Então, primeiro, gente, eu gostaria de elencar para vocês o que significa ética, Então, quando a gente fala de ética, o que é ética? Qual que é o campo da ética? O que a ética trabalha? Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de uma ciência, A gente está falando de uma ciência que estuda os comportamentos do homem dentro ali da sociedade em que ele vive, os seus costumes, Então, a ética, ela vai trabalhar estritamente, dentro desse campo, dentro do campo da prática, dentro do que, os seres humanos, a forma como investigar, a ética investiga, a forma como os homens se comportam ali dentro da sociedade. Observem que ali no slide eu coloquei para vocês, que a ética tem a ver com um saber científico, e não apenas com um saber
É um saber prático, como eu disse para vocês, mas é uma investigação da prática, e por isso ele tem esse caráter científico, né? Porque é como se quando você faz uma investigação ética, você vai fazer o quê? Você vai se distanciar, em certo sentido, do seu objeto de estudo, né? Que é o homem, que é o comportamento humano, que é a forma como o homem age, para analisar aquilo ali de forma, né, objetiva e de forma racional, e não apenas, né, não fazendo indagações e incertezas, né. Então é objetivo, você tem toda uma metodologia, uma forma de analisar, né, a partir do contexto social, do contexto onde esses homens estão, a forma como eles vão agir ou não agir, ou a forma como eles deveriam agir. Então, a moralidade, como eu coloquei ali para vocês, de forma bastante simplificada, a moralidade, a moral, é o que? O objeto de estudo da ética, né? Então, quando vocês estudam na biologia, na física, na química, todas essas ciências, para serem ciências, você tem que delimitar um campo de estudo, né? Então, na biologia você tem o campo, né, do que se estuda, na física, na química, e na ética você também tem um objeto de estudo específico, né? E o objeto de estudo da ética é a moralidade, então, né, o comportamento dos homens aí dentro, né, da sociedade, a forma como eles agem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é moral, o que é a moralidade, né? Então, a moralidade, ela diz respeito à ação moral, eu coloquei ali para vocês, né? Então, são as indagações, né, do que assim, a gente se faz quando a gente vai agir, né? Quando a gente tá ali, né, na prática, nós estamos numa discussão, ou então aconteceu uma determinada coisa, então a moralidade, né, ela faz com que nossa consciência indague, né, sobre o que nós devemos fazer, né? O que é certo fazer, né? É certo fazer isso? É certo não fazer isso? Isso que eu estou fazendo é condenável ou não é condenável? Então, a moralidade, ela diz respeito a muito mais algo individual, as nossas questões individuais, né? Então, a moralidade, ela diz respeito, né, a essas normas ou esses padrões que são impostos, né, em certo sentido, ou que estão, né, não vou falar nem impostos, essas regras ou esses regimentos, essas normas que estão colocadas no mundo quando nós nascemos, né? Nós nascemos em um mundo já dado, em um mundo que tem regras, em um mundo que tem normas e, né, que tem costumes, que tem valores, né? Você nasce numa família que tem determinados valores, que considera determinados tipos de coisas certo, outros tipos de coisas errado. Então, né, todas essa forma de ver o mundo, ela é em certo sentido passada para nós, né? Quando nós nascemos, né? Logo que nós nascemos e ao longo da nossa vida, né? Ali a partir da primeira infância, depois adolescência, então nós vamos ali aprendendo tanto com a nossa família, né? Ali quando você ainda é muito jovem, você aprende esses valores com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com o seu núcleo familiar. Depois isso se expande ali para a comunidade onde a gente vive, né? A igreja, se os pais frequentam alguma igreja, ou outros, né? Outros lugares. Então, a moralidade diz respeito a isso, a essas normas, a essas regras, né? Que estão postas na sociedade quando nós viemos, né? Participar, quando nós nascemos e começamos, então, a nossa participação nessa sociedade. Então, nós temos, então, dois tipos de problemas, né? Nós temos problemas éticos e problemas morais, né? Então, quando a gente fala sobre um problema ético, vou começar com um problema ético, a gente vai falar, né? Sobre reflexão, nós vamos fazer uma reflexão sobre um comportamento prático, né? Então, é uma problemática
de caráter teórico. Então, você vai analisar, você vai ter um caráter investigativo, você vai investigar, né? Então, de que forma, né, o comportamento prático daquela determinada pessoa, daquela determinada comunidade, né? Como que ela age, mas isso de forma, né, científica, é uma reflexão, uma investigação sobre determinados comportamentos práticos, sobre determinadas ações. Então, prestem atenção, gente, isso pode confundir muito a cabeça de vocês, porque os dois campos, né, tanto dos problemas morais quanto dos problemas práticos, quanto dos problemas éticos, nós estamos lidando com problemas práticos, né? Tanto os problemas éticos quanto os problemas morais são problemas práticos. Mas, entretanto, todavia, quando nós falamos sobre ética, quando nós falamos do problema que é ético, nós estamos falando de problemas de investigações científicas, né? De uma investigação do porquê aquilo, entende? Então, você quer achar como se fosse o fundamento daquela ação, né? Daquela ação daquele indivíduo, ou da ação de um grupo, ou da ação social, entende? Então, quando a gente fala de um problema ético, a gente é uma investigação, né, sobre determinado tipo de comportamento ou um comportamento prático, né, que uma pessoa ou uma comunidade teve. Agora, quando a gente fala de um problema moral, eu coloquei ali para vocês, né, que é o homem que age moralmente, né, é o resultado da sua ação refletida, né, quando o homem age moralmente, ele está fazendo o quê? Ele está se impondo regras, né? E ele tem que seguir essas regras. Então, é como se fosse assim, né? Você tem uma máxima de não mentir, né? Você não mente nunca. Então, é como se você se impôsse enquanto ser racional, livre e igual aos outros. Isso, então você não vai mentir. Observe que é uma coisa muito mais individual, né? Os indivíduos pautam seus comportamentos, eu coloquei aí para vocês, né? Em normas que julgam mais adequadas a cumprir. Então, é como se você... nós temos um filósofo, né? Bastante importante que vai falar sobre isso. Com certeza vocês viram isso, vão ver na aula de filosofia. São imposições, né? Esse é o filósofo, é o Immanuel Kant, né? Então, você se impõe, né, a seguir essas regras. Então, essa é uma ação moral. Quando você se impõe regras e você segue essas regras, é como se você, em certo sentido, conseguisse agir de forma correta. Você impõe esse tipo de julgamento. Às vezes a vontade é uma, mas você tem o quê? Você é um ser racional que colocou, né, que escolheu seguir determinadas regras. Então você se impõe essas regras e vai agir de acordo com esse sistema, entende? Então observem, né, que a problemática, né, dos dois conceitos é bastante diferente. Um tem a ver com a investigação do comportamento social, do comportamento do ser, né, das pessoas em sociedade, e o outro conceito tem a ver muito mais com impor regras a si mesmo. O indivíduo impõe regras a ele mesmo, né, as suas vontades, né, ele age assim porque ele está agindo de acordo com o que ele se impôs, com o sistema de regras que ele impôs a ele mesmo, né? Imagina a força disso. Agora a gente vai ver uma imagem que eu achei bastante... eu gostaria, né? Eu coloquei essa imagem na realidade para chamar vocês um pouco para o debate, né? E para vocês refletirem um pouco, né? Sobre a imagem, sobre a vida de vocês, né? É muito importante, né? Então, esse é um quadro, né? Que foi feito em 1634, né? O quadro se chama Abrão e Isaac, né? Então, o que esse quadro representa? O que a gente pode ver aqui, né? As pessoas que, com certeza, né? Nós temos alunos que frequentam aí as igrejas, sejam elas quais forem,
Então, esse quadro aqui, ele meio que retrata, né, uma história que tem na Bíblia, né, um fato que aconteceu, que é retratado ali na Bíblia, né. Então, essa é uma cena bíblica em que Abrão está prestes a tirar a vida do seu filho, Isaque. Então, você tem aqui, né, o Abrão, muito provavelmente, né, representado aqui, né, sob essa figura de um senhor de idade, e muito provavelmente, né, esse daqui sendo o Isaque, né, e aqui vocês podem ver, né, com certeza, eu estou observando aqui, vocês conseguem ver com bastante nitidez essa faca. Depois vocês abram, né, o slide novamente, né, sozinhos, e vocês podem até ampliar ou até procurar no Google para vocês verem esse quadro com bastante nitidez. Então, aqui você tem uma faca e aqui você tem um anjo, né? Então, o que acontece? Atendendo a Deus que lhe pedira esse sacrifício como prova de sua obediência e fé, mas um anjo segura sua mão e impede o desfecho trágico. Então, esse quadro retrata, né, essa cena bíblica, né, do Abrão ali, né, bastante devoto aos seus votos, ao seu Deus, fazendo, né, o que lhe foi pedido, né. Então, aí, num outro momento, né, de providência divina, de fato, o quadro retrata, né, essa chegada, né, abrupta, né, desse anjo que não deixa com que ele mate, né, o filho, né, Isaque. Então, por que eu coloquei essa cena para vocês, né? O que tem de importante, professora, nessa cena? Por que essa cena é tão... Por que a senhora colocou essa cena? Será que a senhora só tá polemizando? Não, gente. Eu coloquei essa cena porque é uma cena, assim, que eu gosto bastante, porque eu gosto de perguntar para vocês o que você sente ao ver essa foto, né? Então, assim, quando você vê essa foto, qual que é a sensação, né, que você tem? Né? Qual que é a sensação quando você vê um pai segurando uma faca, né, prestes ali a afundá-la ali no peito do filho, né, como se fosse ali no último instante chega um anjo. Quando você vê, se você retira, né, o anjo, porque o anjo ele chega no último instante, como eu estava dizendo para vocês, quando você vê essa cena aqui, olha, que o Abrão chega até o último, né, até os finalmente ali, ele realmente vai matar o seu filho, o que você sente, né, o que é isso, qual que é a sensação, né, ao ver essa cena? E depois eu coloquei aqui, né, uma indagação. Você mataria um filho para cumprir uma ordem do ser em que você mais confia e respeita, no caso Deus? Então, no caso do Abrão, né, ele foi até as últimas consequências. Ele, de fato, né, mataria o filho, né, para cumprir uma ordem dessa providência divina, uma ordem de Deus, né, se isso fosse necessário, né. Então, gente, será que isso é agir moralmente? Será que isso é ético, né? Será que, ok, isso que ele está fazendo, né? O respeito e a confiança que ele tem, né, nessa providência divina, será que isso justifica o ato, né, de assassinato que ele está quase cometendo ali antes do anjo chegar? Que é o que, né, eu coloco, né, o que nós nos colocamos, né, essas intersecções, né, essa ideia, né, essa reflexão, será que isso é ético? Será que eu faria isso, né, levando o meu respeito, a minha confiança, né, ou a nossa confiança na providência divina, né? Então, gostaria que vocês refletissem sobre isso. Não existem, né, eu gostaria de falar isso para vocês, não existem respostas prontas quando nós falamos sobre ética e sobre moralidade, né? Por mais que nós tenhamos, você vai falar, professor, mas tem um manual de ética. Mas quando a gente fala de ética aqui, né, ética e moralidade, não tem uma forma que se deve seguir, que assim você vai ser uma boa pessoa, não. Né? Na realidade, é um campo, né, humano, é um campo prático. Então, é vivendo e agindo que você vai, com certeza, né, obter ou não, né, depende da forma como você vai agir, essa responsabilidade, essa forma de agir que é ética ou moral. Então, terminando aqui, né, ou
desobedeceria a ele para preservar o filho que você tanto ama e não se tornar um assassino? Então a gente colocou aqui um problema bastante difícil, né, gente? São duas coisas que nós, às vezes, nas nossas situações cotidianas, como eu disse para vocês, né, no início da nossa aula, quando a gente fala do campo da moralidade, do campo da ética, a gente está falando de questões práticas. E quando nós falamos de questões práticas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da prática, da ação, do cotidiano, da forma como as pessoas agem, né? Então, é sobre o social, é sobre como a pessoa age, né? Então, será que você tem duas situações, né? De um lado, você desobedeceria a providência divina, né? Você desobedeceria uma ordem divina do que deve ser feito, né? Será que pode fazer isso, né? Será que você está deixando de confiar ao fazer isso? Você desobedeceria, então, para preservar o amor que você tem por um filho e não ser um assassino? Porque você pode ter um sistema, né, de regras, obedecer a determinadas regras, como eu disse para vocês antes, né, que imputam que você não deve matar, né? Então, quando você diz, né, quando você escolhe não matar, né, então você tem que se impor isso, entende? Você tem que se impor. Então, é como se fosse assim, né, a providência divina está dizendo que eu devo matar o meu filho, mas eu tenho, né, um sistema de valores que diz que não devo matar, né? Então, o que eu vou seguir? Né? A providência divina, a minha confiança e o meu respeito na providência divina, ou eu vou confiar no meu sistema, nos meus valores, no meu sistema moral e nos meus valores de não matar nunca, e então desobedecer à providência divina? Observe que é um problema bastante complicado dentro aqui, né, da área da filosofia. E não só da filosofia, gente. Quando a gente fala dessas questões, a gente está falando do campo prático mesmo, né? Da forma como nós devemos agir, as regras que nós nos impomos. Então, a partir disso, a gente entra, né, num outro conceito que é fundamental para entender a nossa ideia de responsabilidade, né? O que é responsabilidade, né? Quando a gente fala de responsabilidade, existe outro conceito que tem que estar atrelado, que tem que estar junto ao conceito de responsabilidade. Para você ser responsável por algo, você tem que ter a liberdade de escolher fazer algo, certo? Então, você escolheu agir de uma determinada forma, né? Isso foi uma escolha sua, já que você é um ser livre, né, racional e igual aos outros, né? Então, para ter responsabilidade, você tem que ter liberdade, né? Então, você escolheu agir daquela determinada forma. Então, gente, a nossa liberdade, como eu coloquei para vocês também, ela é cerceada dentro do Estado. Por quê? Porque dentro do Estado nós não podemos agir como bem queiramos, como a gente bem queira, na realidade, né? Por quê? Porque existem leis, né? Nós precisamos conviver, nós precisamos tolerar, né? E para tolerar você tem ideias diferentes, as pessoas têm ideias diferentes, elas têm crenças diferentes. Então, né, você tem todo um sistema de leis, né, e alguns valores para que a sociedade funcione, né? Então, as leis, elas são responsáveis por imputar responsabilidade a quem as infringe, né? Então, se você infringiu uma lei, né, se você roubou, se você matou, se você praticou qualquer crime, né, que esteja lá, né, na Constituição, né? Então, se você praticou qualquer crime, então você vai ser imputado, você vai, né, pagar pelo aquele crime que você cometeu, você vai ser responsabilizado pelos seus atos, né? Afinal de contas, nós somos seres racionais, né, e livres, né? Você escolheu agir daquela determinada forma, né? Então, você vai ser responsabilizado pelo seu poder de escolha. O seu poder de escolha você usou de forma equivocada. Então, só frisando aqui para vocês, né, só trazendo aqui, resumindo, né,
no que se resume o campo da ética, né? Ela é uma disciplina, então, teórica, né? Ela investiga, esclarece e analisa determinada realidade, né? Da forma como as pessoas agem naquela determinada realidade. Então, quando a gente fala de ética e filosofia, nós temos diversos filósofos, né, que vão trabalhar um pouco sobre isso, sobre a questão da ética e a questão da moralidade. E um dos mais famosos, né, filósofos aí que nós trabalhamos, né, que trabalha acerca da temática é o Sócrates, né? O Sócrates, ele é um personagem das histórias platônicas, não se sabe se ele existiu ou não. Então, Sócrates, ele foi um dos primeiros filósofos a indagar sobre isso, né? A indagar sobre questões morais, né? Então, assim, nós não vamos nos delongar, nós podemos delongar sobre isso na aula que nós vamos ter, mas nós não vamos nos delongar aqui. Mas o Sócrates, né, só para nível de informação para vocês, ele foi, então, um dos primeiros filósofos que indagou, né, sobre questões morais. Então, quando a gente fala, né, da relação entre ética e filosofia, só para vocês terem, né, uma ideia do que são, né, questões filosóficas, né? Ah, professora, você está falando coisa que não tem nada a ver. Gente, quando a gente fala de ética, a gente está sim falando de questões filosóficas, a gente está falando de ética, a gente está falando em certo sentido de filosofia. Então, por mais que você esteja discutindo ali com seu colega, né, na igreja ou na escola, ou nos diversos âmbitos aí da sua vida pessoal, em certo sentido você pode ou não estar, né, trazendo questionamentos que são questionamentos filosóficos. A filosofia, ela não está nesse sentido distante da nossa vida prática, né? Do que é prático, né? Das nossas ações, da forma como a gente age, das nossas indagações cotidianas. Então, quando a gente fala dessas questões filosóficas, né? Nesse capítulo, principalmente, quando a gente pergunta o que é moral, a gente está falando de uma questão filosófica. Quais são os fundamentos da moralidade? A gente também está tratando de uma questão filosófica. Então, por que que as pessoas agem dessa determinada forma, né? Quando você faz essa questão, você está lidando com uma questão filosófica. O que é virtude, o que é vício, né? Isso daqui é bastante importante, principalmente ali na filosofia antiga, né? Onde a ideia de virtude e de vício é bastante tratada tanto por Platão quanto por Platão quanto por Aristóteles, né? O que é uma virtude? O que é um ser virtuoso? O que é o vício, né? O Aristóteles vai falar, né, que para uma pessoa ser virtuosa, ela deve agir de acordo com o meio termo, com a mediania, né? Ele dá o nome de frônemos para isso, ou frônesis, né? O termo grego é esse, né? Então, você deve agir de acordo com o meio termo, né? Então, em determinadas situações, você tem que ser mediano. Então, a mediania, né, entre o corajoso e o temerário tem uma mediania, né? Você não precisa estar em nenhum dos termos. Então, Aristóteles vai dizer que é assim que é uma ação virtuosa, né? E diversos, né, de acordo com a história aí de acordo com a nossa história, as ideias de vício e de virtudes, elas vão sendo, né, de acordo com o tempo, absolvidas pela sociedade, né, e mudadas, né, ocorrem mudanças porque o contexto muda, então as pessoas, né, mudam de acordo, né, com esse contexto, né. Outra questão bastante importante, que é uma questão filosófica, é se somos livres para escolher uma ação, né? Será que nós somos livres ou as nossas ações, elas são apenas reflexos do que socialmente, né, do que socialmente aprendemos, ou dos valores sociais que nós, né, da sociedade onde nós vivemos, né? Por que que você imputa a responsabilidade? Por que que as pessoas são presas? Quando a gente fala sobre essa indagação filosófica, a gente implicitamente está pensando assim, por que as pessoas são presas? Porque elas são responsabilizadas pelos seus atos. Elas são responsabilizadas pelos seus atos. Por quê? Porque elas são livres,
entende? Então, é bastante importante a gente saber isso, né, para saber coisas básicas, né, para indagar sobre questões básicas, né? A liberdade é fundamental, né, para falar, quando a gente fala de leis, quando a gente fala de responsabilidade, não dá para falar sobre lei, sobre o sistema legal, sobre Constituição, quando a gente não fala de liberdade, né? Liberdade de ação, liberdade de escolha. E o final, né, que também, né, essa última questão aí, como viver para ser feliz. Essa também é uma questão bastante importante ali, né, na ética aristotélica, né, o Aristóteles, ele tem um livro, eu até tô com ele aqui, ele tem esse livro, né, que chama Ética a Nicômaco, vocês estão vendo aí, nesse livro aqui, ele vai falar sobre ética e felicidade, né, então, é um conceito bastante importante, né, aí na filosofia. Gente, então, né, aqui, nestes outros slides, eu trabalhei, né, diversos problemas com vocês, sobre o relacionamento, né, entre ética e filosofia. Espero que vocês tenham, o objetivo da aula de hoje era fazer, né, mostrar para vocês essa ideia, né, essa distinção entre o conceito de ética e o conceito de filosofia, qual a diferença entre as duas. E agora eu deixo com vocês uma indagação sobre, uma reflexão, né? Eu gostaria bastante que vocês pensassem sobre isso, né, antes da nossa aula, para a gente ter, né, uma discussão. Então, gente, eu coloquei aqui nesse último slide de vocês, né, note que o compromisso não exclui a desobediência, o que determina justamente o caráter moral ou imoral do nosso ato. Por sermos realmente livres, temos a possibilidade de transgredir a norma, mesmo aquela que nós mesmos escolhemos respeitar. Então, por isso que eu coloquei, né, você tem sempre a possibilidade de desobedecer uma regra que você considera absurda, né? Então, lá no início do capítulo, né, lá no início da aula, quando eu mostrei, né, o quadro do Abraão e Isaac para vocês, eu mostrei para vocês, né, que o Adão, ele escolheu agir de acordo com o que a providência divina disse para ele fazer. Então, ele ia matar o próprio filho, né? Mas nós, seres humanos, nós podemos, né, nós podemos desobedecer, certo? Então, quando a gente considerar que algo é equivocado, a gente tem essa possibilidade de desobedecer. Então, olha, eu coloquei aqui para vocês, né, essa reflexão. Então, será que obedecer à lei na Alemanha nazista e integrar um judeu à SS, que é a polícia, né, a polícia nazista, sabendo que ele seria torturado e morto, seria moral, né? Então, olha, para vocês verem, né? Então, você está num país, né, onde você tem uma questão da eugenia, né? Você tem uma questão da eugenia, você é um cidadão alemão e você escolheu concordar com aquelas valores, com aquelas normas, né? Então, como cidadão alemão, em certo sentido, você deveria, né, entregar o judeu, que é seu vizinho, à SS, à polícia. Mas será que é moral fazer isso? Você sabe que se você entregá-lo à polícia, né, à polícia nazista, ele vai ser torturado e morto. Então, será que você realmente deveria entregá-lo? Fica aí, né, uma questão para vocês, né, para saber se você seria correto, né, entregá-lo à polícia ou não. Você vai obedecer então às leis ou você vai desobedecer a lei, aquele sistema de regras, para salvar uma pessoa? É isso. Então, outro problema ético. Então, né, a nossa realidade, ela é permeada por diversos problemas éticos. Então, gente, obrigada
pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, as discussões, a diferença entre ética e moral, por que ela é importante, que a ética faz parte da sabedoria prática, né? E é isso, então. Obrigada pela atenção e até!